Olá, vamos dar prosseguimento na nossa caminhada pelo Salmo 91, hoje fazendo um pequeno comentário dos versículos 7 e 8. Mas antes vamos adorar o Senhor junto com a cantora Denise Cardoso. Eu não encontrei o playback dela, mas nós vamos cantar junto com ela hoje, louvando ao Senhor, porque eu creio sim que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor e que Ele merece toda a honra e toda a glória de nós. Então vamos continuar adorando ao Senhor, que nós possamos continuar nessa firme caminhada. Amém? Creio sim no Pai que me deu a salvação. Creio no Espírito que nos traz consolação. Creio em Jesus que é paz e amor. Espírito de Deus que nos santificou. Espírito, Espírito, e cante para o Pai, 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 e cante para o Filho, Jesus, Jesus, Jesus. Cante para Jesus. Deus é o nosso Pai, Jesus é o Salvador. Para a sua glória foi que Ele nos criou. Canto aleluia, pois hoje salvo estou. Espírito de Deus que nos santificou. Espírito, 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 e cante por o Pai, Pai, e cante por o Filho, Jesus, Jesus, Jesus. E cante para o Filho, Jesus, Jesus, Amém, glória a Deus, aleluia. Então, continuando no Salmo 91, no vídeo 4, hoje, na continuidade, nos versículos 7 e 8, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos. No versículo 8, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém? Então nós vamos explanar rapidinho que no versículo
7 está se referindo os nossos inimigos, os ataques, as dificuldades, mas nós não seremos atingidos. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita. Quem cairá? Os nossos inimigos, as estratégias satânicas, as mentiras, as falsidades, aquelas pessoas que rejeitam a Deus, que não se consideram filhos de Deus, apenas de aparência, apenas de boca, apenas com sentimentos de vingança, de afronta, mas no coração não tem realmente Deus, porque a palavra de Deus hoje nós vamos ver aqui no versículo 8, que diz que somente os seus filhos olharão com seus olhos e verão a recompensa dos ímpios. E quem, lá antes de entrar no 8, no 7, então a gente observa que nós, os filhos de Deus, são diferenciados. Nós temos uma diferença porque um dia nós fomos criatura, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós tornamos uma nova criatura e tomamos uma decisão. Então hoje nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então o versículo 7 está dizendo que essa proteção é para os filhos de Deus. E aí nós vemos que quem tem essa proteção não precisa estar em desespero porque está desempregado, não precisa estar em desespero por perseguições, não precisa estar em desespero por causa de humilhações de alguém, não precisa estar em desespero por causa de opressão de alguém, te oprimindo, te chateando. Não, porque você tem o Deus maior que te protege e vai cair tudo por terra, teus inimigos, porque a palavra do Senhor está falando aqui que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esteja na posição, esteja diante de Deus, esteja debaixo da proteção do Senhor, que tu serás uma bênção, serás protegido. No versículo 8, ele afirma que os ímpios não receberão, eles serão castigados. E está aqui, a gente vê no versículo 8, que nós podemos observar que a fala que o nome ímpios significa as pessoas que não creem em Deus, significa as pessoas que zombam de Deus, significa as pessoas que atormentam as outras pessoas, que confundem as outras pessoas, que enganam, que mentem. São pessoas que afrontam a Deus, são pessoas que vivem ao contrário dos princípios de Deus. Então, essas pessoas são chamadas de ímpio, e a palavra de Deus não tem recompensa para elas, não. A palavra de Deus não tem proteção para essas pessoas que são ímpias. Então, essas pessoas são inimigas de Deus. E quando elas são inimigas de Deus, elas são tuas inimigas. Essas pessoas não são pessoas certas para andar do teu lado, para te aconselhar, não são pessoas para visitar tua casa, para ter acesso ou ter amizade com você, nem com tua família. Então essas pessoas, elas merecem ser realmente afastadas de você, afastadas dos teus filhos, afastadas da tua família, porque elas são ímpias, elas não andam no mesmo caminho, elas não falam a mesma linguagem que você fala. Então são essas as pessoas ímpias que o Salmo 91, versículo 8 está se referindo. Os nossos inimigos são inimigos de Deus. Então nós vemos aqui que nós somos sim filhos de Deus, diferenciado. E aí alguém pode questionar, mas todos são criatura de Deus? Nós vamos ver aqui que todos sim são criaturas de Deus, porque Deus criou todos. Mas Deus, quando eu me refiro que tem pessoas que não são filhos de Deus, uma certa vez um judeu questionou Jesus, mas afinal nós todos não somos filhos de Deus, e Jesus falou assim para ele, respondeu para o judeu: se todos fossem filhos do meu Pai, fosse do meu Pai, vos amaria. Então, isso, o que Jesus quis se referir? Que aquela pessoa era falsa, era arrogante, era ignorante, era ímpia. Ela estava ali com Jesus, mas não cria nos milagres, não cria na palavra do Senhor. Portanto, Jesus não considerava ela como filho de Deus. Então, a resposta do Senhor falou assim: se fosse lá, você pode conferir em Mateus 13:38, que diz que Jesus ele foi muito claro, e ele disse: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis. Então leia e reflita nessa palavra, e depois ainda nós podemos rever lá em João capítulo 1, versículo 12, né? E o capítulo 3, versículo de 5 a 8, do 11, que em Romanos também, que nós vemos ali que significa que os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo. E o que é nascer de novo? O que é tornar nova criatura? É quando você
aceita Jesus, quando você crê na palavra dele, então você passa a ser uma nova criatura, você passa a caminhar nos caminhos do Senhor, então você passa a rejeitar todas as obras malignas do diabo e passa a fazer a obra do Senhor. E qual é a tua maior obra? A tua maior obra é você crer na palavra de Deus, é você obedecer, você andar nos caminhos do Senhor. Essa é a maior obra que um homem faz aqui nessa terra, é crer em Jesus Cristo e aceitar a sua palavra, porque através dessa grande obra, essa grande obra tem um valor maior, porque ela vale a tua alma. Se tu não se render aos pés, se tu não aceitar a Jesus, se tu não caminhar, não for fiel até o fim, obra nenhuma te levar ao céu aqui nessa terra. A única obra que te levará para o céu, a primeira obra e maior delas é você crer na palavra, é você obedecer e andar nos caminhos do Senhor, sair do perfil do ímpio e vir para os caminhos da nova criatura e se tornar filhos de Deus. É a palavra do Senhor que está falando. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus e aceitar. E também nós podemos ver lá em Provérbios, quem quiser analisar melhor, para a gente não se estender muito neste vídeo, Provérbios 3:12, que diz: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Deus é pai, e todo pai, ele é de palavra, ele diz sim quando é para dizer sim, ele diz não quando é para dizer não para o seu filho. Ele educa, ele castiga, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça, que ele corrige, e a justiça tem que ser feita. Então que possamos refletir, e amanhã nós continuaremos com os próximos versículos das promessas do nosso Pai, o Pai que nos ama, o Pai que nos exorta, o Pai que nos diz sim, o Pai que nos diz não, e o Pai que nos guia para que nós possamos fazer as coisas certas. Depende da nossa posição, da nossa decisão e da nossa fidelidade com Deus, porque se tu estiver nas asas do Senhor, e estiver sob a sua proteção, então nada te atingirá. Amém?